misericórdia do nosso Deus por cada um. Amém? Amém. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, alternada, melhor, em Hebreus. Vamos acompanhar esse texto, tá bom? Hebreus 9, de 1 a 5. De 11 a 15. Hebreus 9, de 11 a 15. Eu lerei os versículos pares, ímpares e os irmãos dos pares. São poucos versos, está bem? Nós vamos ficar de pé quem quiser, por favor. Nós vamos fazer essa leitura desse texto maravilhoso. Hebreus é riquíssimo em tudo. Ele é riquíssimo na doutrina, é riquíssimo nas letras, em tudo. Então nós vamos acompanhar com atenção porque ele trata sobre o assunto da Páscoa, inclusive. Tá bom? Então começaremos com o versículo 11 e os irmãos vão lendo os ímpares, tá? Até o fim. Quando Cristo veio, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue, mas por seu próprio sangue, entrou na igreja do santuário, havendo efetuado uma redenção. Irmãos, podem falar mais alto no próximo, tá? Só tem mais um, eu acho, aí que eu vou fazer. Aproveita. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, maculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém? Vamos assentar, por favor. Então, este texto é um texto didático. Se ele for lido mais de uma vez por um cristão, mas uma pessoa que ainda não tem Jesus, aquela pessoa sem Jesus pode se encontrar com Cristo lendo um texto desse, pela ação do Espírito Santo, certo? A fé tem que ouvir e ouvindo a palavra de Cristo. E o cristão, eu e você, ainda que nós podemos sermos cristãos, e somos, nós podemos ver que poder que emana da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se ofereceu como Cordeiro de Deus em prol de perdão de pecado do mundo para todo o que crê, para todo o que crê, morrendo por todos, Ele salva aqueles que creem. Então a tarefa nossa é crermos e ficarmos firmes nessa promessa, nessa doutrina da redenção. Doutrina da redenção. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele inaugurou nele a nova aliança. Antes, na antiga aliança instituída pelo Senhor,
aquele que precisava de perdão de Deus, ele levava, demonstrando o seu arrependimento, animais que Deus estipulava para que esses animais fossem oferecidos no altar para a remissão de pecados, mas o que oferecia o pecado, ele tinha que ter o desejo do perdão. O mesmo autor de Hebreus, ele vai dizer que não adiantava levar um animal lá se o ofertante não tinha a intenção do perdão, se fosse apenas um ritual. Da mesma forma, o sacrifício de Cristo não pode ser visto por você e por mim como um ritual, como um desabafo, mas ele tem que ser visto como uma obra de perdão do nosso pecado. Isso é dito aqui na igreja em altas, em boas frases de palavra para os irmãos. Os irmãos tenham um bom culto, que Deus abençoe a sua vida, que você possa se entregar ao Senhor Jesus Cristo, se for essa a questão nesta noite, que você possa se entregar para se santificar diante de Deus nesta noite. Amém, meu irmão? Faça todo o esforço possível. Esse é o dia que Deus reservou para nós fazermos isso. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos. Como é bom estarmos na presença do Senhor para louvar, adorar e engrandecer seu santo nome. E eu convido os irmãos para a gente já ficarmos de pé e louvarmos com esse texto que diz exatamente sobre isso. Hoje é tempo de louvar a Deus. E essa é a nossa grande oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Oh,
Nosso Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. Enquanto nós estivermos cantando nosso próximo canto, eu convido você a sair do seu lugar, abraçar o seu irmão, cumprimentar, abençoar a vida dele. Esse momento gostoso que nós temos de desenvolver a nossa comunhão. Amém? Yeah.
continuar louvando ao Senhor, reconhecendo que Ele é grande. Não há Deus maior que nosso Deus. E é nesse mesmo espírito, meus irmãos, que eu convido vocês
para a gente render a Ele toda a glória, porque somente a Ele toda a glória. Os irmãos me trouxeram seus dízimos e ofertas que não há oportunidade de fazer neste momento. Por
para sempre. Amém. Senhor amado, Criador de todas as coisas, Pai, que toda a glória seja rendida a Ti, Senhor. Senhor, que de forma alguma, Pai, venhamos nos envanecer. De forma alguma, Pai, venhamos perder a glória que é do Senhor. Pai, que nós possamos reconhecer que o Senhor é um Deus grandioso, que o Senhor está sentado no trono de glória. E nós, os humildes servos, Pai, estamos aqui para louvar, para adorar, para reconhecer, Pai, toda a Tua grandeza, para reconhecer, Pai, toda a Tua bondade, toda a Tua majestade. Obrigado, Pai amado, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de sermos filhos, considerados filhos. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho Jesus, entregue na cruz, Pai, pelos nossos pecados. Senhor, sempre conosco nesse culto, Senhor, nos abençoa, nos direciona, Pai, usa o Teu servo para falar profundamente conosco, nós possamos vir aqui abençoados, diferente de como estamos. Nós entregamos as nossas vidas, Pai amado, nossas vidas, Pai, nosso caminho, nas Tuas mãos, em nome sagrado do Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse é um momento, geralmente, que nós, é um momento especial que nós temos como igreja. É um momento onde nós somos incentivados a levarmos os nossos pedidos, as nossas frustrações, as nossas angústias diante do altar do Senhor, pedindo para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor. Mas nós também temos a oportunidade de agradecer, de entregar diante do Senhor também tudo aquilo, toda a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Pastor? Venha à frente, você que confia no Senhor Jesus e confia que a oração é a nossa comunicação com o Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muito bem, nós acabamos de glorificar a Deus e sabemos que o ápice, a maior glorificação das nossas vidas é porque através da morte de Jesus na cruz, há perdão de pecados. Quem crê no Senhor Jesus é perdoado de pecados. E a palavra de Deus, inclusive, diz que a fé é dada por Deus. Ela é um presente de Deus ao salvo, aquele que quer Jesus como Salvador. E quando queremos, também somos tocados a querer pelo Espírito. A Bíblia mostra tudo isso. Mas na questão da oração e das petições, presta bem atenção, porque sempre a gente está falando alguma coisinha importante. Ora, a oração é um passo de fé. Quando oramos, nós estamos querendo confiar o problema, o agradecimento, a doença, o estudo e tudo mais ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E se nós estamos confiando por meio da oração, nós estamos exercendo a fé. E nós não precisamos pedir mais nada a Deus de provas quanto ao que estamos depositando nele. Por quê? Porque a fé madura, ou mesmo pequenininha, mas madura, ela traz certeza de que nós estamos esperando na nossa petição, no nosso agradecimento e tudo que é motivo de oração. E porque não vemos ainda, não sabemos, a fé deposita confiança sem precisarmos pedir provas, porque estamos comprometidos de fato com a ética, com o pensamento, com a vontade de Deus. É por isso que nós glorificamos a Deus. Amém, meus irmãos? Então agora nós vamos ter um momento de oração, um momento tão importante, não é? Que você vem aqui à frente. O pastor Samuel, ele nos conduzirá à oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós estamos aqui reunidos, em nome do Senhor,
Sua palavra acredita, Pai. E aqui tem vários irmãos que estão aqui à frente, que vieram aqui em busca de agradecer, Senhor, bênçãos das tuas vidas. Tem aqueles, ó Pai, que estão passando por necessidades, aqueles que estão enfermos, ó Pai, e aqueles, ó Deus, que precisam mesmo da sua ajuda. Por isso, nesse momento, nós queremos invocar o teu nome, pedir a tua bênção, e cada um dos que estão aqui à frente. O Senhor conhece perfeitamente a vida de cada um. O Senhor tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão necessitados. O Senhor tenha misericórdia daqueles corações que nós não vemos, mas o Senhor tem vê. O Senhor tenha misericórdia, Senhor. O Senhor ajude, Deus. O Senhor derrama sobre a vida deles a tua bênção, para que eles possam sentir a tua graça e a tua misericórdia. Queremos colocar nas tuas mãos as crianças, Senhor. O Senhor as abençoe, guarde e valor irmão. O Senhor abençoe também, Senhor, os professores que trabalham com nós. Senhor, dê sabedoria. Tudo isso nós entregamos na mão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o pastor Fernando vir à frente, então. Amém. Muito bem. Pastor Fernando foi convidado a pregar aqui esta noite. Pregar é uma bênção, né? É uma luta, mas é uma bênção, né, pastor? E foi convidado pelo pastor Joelson, da nossa igreja mãe, cidade de Morumbi. O pastor Joelson está fazendo uma comprinha lá, onde o irmão trabalha na livraria, né? Como é o nome lá? Ministério Ler. Ministério Ler. Oi. Os dois. Eu vou fazer só contar, irmão. Muito bem. E o pastor Fernando está com a sua esposa Fabiana. Pode ficar em pé, irmão. A irmã Fabiana, né? Pode sentar. A irmã Fabiana e o pastor Fernando já estavam aqui antes da formação do mundo. Tá? Eles já estavam aqui no Rio Comprido, ajudando o pastor Joelson. Há mais ou menos 10 anos atrás, é isso? Olha só, ele me falou, 17 anos atrás. Tudo bem. E então o pastor já falou comigo, e eu gostei, né, de saber disso, que o pastor já conhecia aqui, e é da região, não é? Muito bem. Olha, está chegando água aí, pastor, tá bom? E ontem eu pude conversar com o pastor, foi rápido, mas foi uma boa conversa. A gente conseguiu conversar e eu creio que a gente está feliz, né, de ter o irmão aqui, e o irmão pôde retornar, né? Acho que não tinha visto tempo ainda. Já? Muito bem. Então, pastor, fique à vontade dentro do tema, tá bom? O irmão tem. Deus abençoe muito. Vamos orar então? Vamos ficar de pé, irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, Senhor, pela vida deste pastor, Senhor, pastor Fernando. Agradeço, Senhor, porque ele foi tocado pelo teu Espírito a crer no Senhor e seguir, ó Pai, sem olhar para trás. Ó Deus, agradeço também por sua esposa, pela salvação que o Senhor concedeu à irmã Fabiana, Senhor. Ó Deus, e pela sua vida cristã. Deus, agradecemos por esta família e o filho. Que o Senhor agora abençoe, ó Pai, a tua igreja, para que nós possamos ouvir, ó Senhor, com ouvidos espirituais, não ouvidos apenas intelectuais, Senhor. Ó Deus, tenha a tua graça, Senhor, teu favor, sobre a tua igreja, Senhor.
E tenha a tua graça e teu favor sobre o pastor Fernando, Senhor, para que ele possa pregar com verdade, com seriedade, com desafio, aquilo que o Senhor o ajudou a preparar da tua santa palavra. Agradeço por tudo, Senhor, e agradecemos, então, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Muito bem, boa noite, irmãos. Para mim é uma alegria poder retornar aqui depois de tantos anos. Né? Eu vim de fato a esta igreja na sua inauguração. Não fui enganado, não lembro quantos anos já temos o prédio inaugurado, mas eu ter participado do culto de inauguração. E para mim foi uma alegria poder ver o quanto a igreja cresceu aqui em relação ao seu prédio e também aqueles que permanecem aqui. E eis ao Senhor, que é o maior desafio, né? Construir um prédio é relativamente fácil, mas permanecer fiel ao Senhor é um desafio na nossa vida. Então, graças a Deus por aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, servindo a Ele com alegria. E o meu desafio é também continuar estimulando a fé e o crescimento dos irmãos nessa noite com a pregação da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia já, no livro de Tito, e o tema que o pastor Joelson disse que os irmãos estão dedicados para entender, compreender e desafiados a viver como igreja é o tema de ser igreja. Então, eu escolhi a carta de Tito porque ela é uma carta pastoral que tem um tom de instrução, de ordenação da igreja e como a igreja deveria viver, e uma igreja jovem dando passos em direção à maturidade. Então, quero ajudá-los a olhar, olhando para esse texto, serem despertados para algumas práticas que a igreja moderna, infelizmente, tem se esquecido. Ou mesmo igrejas tradicionais de muitos anos têm perdido o valor devido a essas verdades que Paulo compartilha com Tito, que é o seu discípulo na fé. Meu objetivo com os irmãos nesta noite é fazer um panorama, toda a epístola. Então eu não serei dedicado a uma parte apenas do texto, mas em toda a carta, tentando buscar dentro do texto algumas aplicações para a igreja, olhando para esta epístola que é curtinha, nós podemos lê-la em 10 minutinhos tranquilamente, mas há algumas verdades profundas e preciosas que eu gostaria de destacar para os irmãos nessa direção que vocês estão pensando que é ser igreja. Portanto, o tema da minha mensagem é a centralidade do Evangelho na vida da igreja. A centralidade do Evangelho na vida da igreja. Então, lemos o texto de Tito, apenas os versículos de 1 a 5, e depois vamos ver outros textos na epístola. Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. A carta de Paulo a Tito é uma das suas últimas cartas. Próximo da morte, Paulo está, e as últimas cartas de Paulo são justamente as cartas pastorais. E assim como Paulo dedicou toda a sua vida
depois da sua conversão ao Evangelho, ele continua velho, agora ainda levando o coração e estimulando Tito à verdade que fez com que tudo na sua vida mudasse: o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, que, segundo Paulo, Deus preordenou antes dos tempos para que o homem que ele havia planejado salvar fosse resgatado quando ouvisse a mensagem, porque ele disse que foi chamado para promover a fé que é dos eleitos de Deus e estimulá-los à esperança, a aguardarem com paciência e fidelidade a vinda do Senhor. Essa mensagem que Paulo carregava no coração era a mensagem que ele estendia também para o seu filho na fé, Tito. E Tito, por sua vez, deveria estender à igreja na constituição de novos presbíteros e na edificação de outras igrejas que estariam ali na ilha de Creta, onde Tito estava pastoreando e onde Paulo disse, nós lemos aqui, havia determinado que Tito ficasse. Creta era uma ilha que fica entre o mar Mediterrâneo, a Europa, a Ásia, e como uma ilha cheia de portos, muitas pessoas de todo tipo se encontravam ali. Não muito diferente aqui do Rio Comprido, se as coisas continuam do mesmo jeito. Tem gente do Paraná, tem gente do Norte, tem gente de Minas, um monte de gente que vai se encontrando aqui e por aqui. E a cidade de São José dos Campos, Jacareí, e se encontra gente de todo lado, especialmente os mineiros. Vocês têm mineiro aqui ainda, mas tem aí pessoal que vai se encontrando. Mas uma cidade portuária, com gente diferente, que traz então sua cultura, que traz um modo de pensar completamente distinto, e tudo isso influencia a maneira como uma sociedade é formada, constituída. A ilha de Creta, então, era um lugar difícil, porque as pessoas eram difíceis, cada uma com sua cultura, a idolatria era muito grande, a dificuldade que nós vamos encontrar nessas pessoas é porque elas eram mentirosas. Se você já viveu ou conviveu numa cidade portuária, vai perceber como é alto o número de prostituição, tráfico de drogas, mentira, jogos, tudo isso é comum em cidades assim, em que há uma mistura de pessoas, de culturas, e onde há pecadores, há pecado. E quando o Evangelho chega então à cidade de Creta, Paulo entende que essa igreja precisa de edificação espiritual. O Evangelho chegou até a cidade de Creta, provavelmente na pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos. Você vai se lembrar, quando ele está no Senado pregando inúmeros diversos sermões no dia de Pentecostes, uma festa que era celebrada anualmente, e havia vários discursos feitos, e o cenáculo, quando você lê lá, deveria ser com uma porta como essa aí, lá na frente, uma outra assim, em que as pessoas entram e saem o tempo todo. É um lugar em que no máximo 400 pessoas ficariam lá, mas 3.000 pessoas se convertem. Isso significa que Pedro pregou sermão várias vezes, e inúmeras pessoas passaram ali. E lá havia pessoas de Creta, Lucas registra, que depois voltaram para a ilha e continuaram carregando uma mensagem, o Evangelho da Graça. A ilha de Creta, então, com todas as pessoas, as misturas, pecado, foi alvo da graça de Deus, que alcançou algumas pessoas. Depois o apóstolo Paulo também passou por lá, numa de suas viagens, e ele tenta estabelecer contato e fortalecer a igreja por meio do Evangelho. Mas pouco tempo ele passou por ali. Mas o que Paulo tinha em mente é que o Evangelho da graça de Deus continua sendo a única ferramenta e a ferramenta mais poderosa para a transformação de vidas e a edificação da igreja de Jesus Cristo. Portanto, quando o Evangelho de Jesus Cristo é central na vida da igreja, a igreja amadurece. Ela se torna saudável e ela pode produzir frutos que glorificarão a Deus. E o meu objetivo, então, com os irmãos, é justamente este nessa noite: ajudá-los a perceber que
E quando o Evangelho é central na vida da igreja, não os eventos, não comunhão que você pode estender e praticar com outros depois do culto, antes do culto, ou atividades que a igreja pode promover para tentar atrair pessoas para a igreja. Mas quando o Evangelho é central para a igreja amadurece, ela cresce, porque ela é sustentada naquela promessa que Deus estabeleceu e que Paulo entendia que deveríamos continuar crendo hoje. Por isso ele estimulou Tito a permanecer em Creta. Tito, lembre-se, há uma mensagem que Deus ordenou que fosse anunciada, porque ele promoveria a fé dos eleitos quando ela fosse pregada. E é por isso que essa igreja deve estar aqui hoje, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, que quando ele é pregado, há eleitos que Deus vai salvar. Há pessoas que Deus tem interesse em resgatar, não somente isso, mas transformar vidas. E quando uma igreja é saudável e madura, pessoas são maduras, saudáveis. Então, meu objetivo com os irmãos hoje é levá-los a perceberem como a epístola de Paulo a Tito, ela é crucial para que a igreja continue amadurecendo, sem perder de vista no seu horizonte a centralidade do Evangelho da Graça. Portanto, a minha tese com os irmãos é que a centralidade na mensagem do Evangelho promove crescimento e amadurecimento de igrejas saudáveis. A centralidade do Evangelho promove crescimento e o amadurecimento de igrejas saudáveis. Esse deve ser o objetivo dessa igreja, certamente. E os irmãos devem estar lutando por isso. Nós vamos fazer isso sem perder de vista que o Evangelho é que vai fazer isso. Eu quero, neste sermão, estimulá-lo a responder, então, a Deus algumas perguntas que devem nortear todo esse tempo juntos. E que você deve fazer isso em devoção, porque a sua resposta, a resposta desta igreja ao Senhor no final deste sermão. Então, responda a Deus: você acredita que o Evangelho é tudo o que a igreja precisa para crescer e amadurecer? Você acredita que a mensagem da cruz, que Jesus Cristo veio ao mundo, Deus encarnado, vivendo a vida perfeita, morrendo morte substitutiva e subindo aos céus, ressuscitado ao terceiro dia, é o suficiente para que cidades, famílias, estados, países sejam transformados? Você acredita nisso? Como você demonstra isso? Sua confissão evangélica é coerente com uma vida evangélica dentro e fora da igreja ou dessa comunidade de fé? Porque quando nós pensamos em igreja, geralmente estamos pensando no termo de encontro que temos entre quatro paredes. Mas a vida é para além disso. A vida está para além disso aqui. Nós somos políticos, seres sociais, vivemos numa sociedade, numa economia, e estamos fazendo isso o tempo todo, com autoridades, estamos sobre nós. E como o nosso Evangelho, a nossa confissão de evangélicos, de crentes, de cristãos, pode e manifesta a graça de Deus que nos tocou. É uma resposta que nós devemos dar a Deus nessa noite. Você deve dar a Deus. E a última pergunta que devemos responder ao Senhor: o Evangelho norteia nossas decisões ministeriais ou somos guiados pelo marketing, entretenimento pessoal e outras técnicas de crescimento de igreja para a expansão do reino de Deus? Será que a nossa igreja, e esta igreja e que a igreja de Jesus está cedendo ao marketing, entretenimento, a divisão de grupos e classes, simplesmente para alcançar mais pessoas, sem confiar no Evangelho de Jesus Cristo? Ou nós estamos ainda dedicados, acreditamos que as nossas decisões ministeriais envolvem a nossa dedicação, serviço, oração, porque Deus continuará salvando pessoas com a mensagem que Ele prometeu de salvar e alcançaria os eleitos dele em toda a terra? Essas são perguntas que devemos responder a Deus
lembrando que a centralidade da mensagem do Evangelho promove o crescimento e o amadurecimento de vidas saudáveis. Então, como nós vemos isso na carta de Paulo a Tito? Como esse Evangelho promove, o que ele promove de crescimento na igreja? Ele promove crescimento saudável e porque o Evangelho, como é central, promove uma liderança espiritual saudável. Quando o Evangelho é central à vida da igreja, o Evangelho promove liderança, pastores saudáveis, maduros, saudáveis. Perceba que os versículos de 1 a 5, eles escrevem justamente isso, nome. Mais uma vez, versículo 1, quando Paulo se apresenta a Tito, ele lembra: eu sou servo de Deus e sou um mensageiro, um apóstolo. Deus me deu uma mensagem e agora eu vou carregá-la. Que mensagem é essa? A mensagem de Jesus Cristo, que é para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O que Paulo tinha em mente é que a mensagem do Evangelho promoveria a fé, salvação dos eleitos, mas não somente isso, promoveria piedade, uma vida santa, uma vida de dedicação a Deus, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O que nós devemos nos lembrar é que nós não devemos apenas encher a nossa cabeça de conhecimento, mas que o conhecimento do Evangelho deveria promover em nós mudança de vida, piedade. E é isso que Paulo tem em mente. E é isso que ele vai exortar a Tito inúmeras vezes aqui. Nossa igreja pode estar cheia de conhecimento teológico, mas sem piedade de vida. E perceba, Paulo não dissocia uma coisa da outra. Ele vai dizer que o Evangelho promove a fé que é dos eleitos, mas o pleno conhecimento que é segundo a piedade, a devoção a Deus. E quando isso acontece, há uma esperança que é garantida pelo Deus que não pode mentir. Olha o versículo de 2, ele continua e diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em nos tempos manifestou a sua palavra mediante a pregação do Evangelho, a pregação que foi confiada a Paulo e que ele enxergava como um mandato, uma missão de vida de Paulo era essa. Tanto é que ele vai dizer que ele não se envergonhava do seu ministério. Antes, ele entendia que deveria dedicar toda a sua vida por este ministério. Estava pronto para perdê-la, inclusive. Paulo entendia que morrer e viver era viver para o Evangelho. Morrer é lucro, viver é Cristo. Ele entendia isso. E agora ele está velho, deixando a vida entre os mortais, aguardando a bendita esperança da sua salvação, o encontro com Cristo. Ele estimula Tito, o seu verdadeiro filho na fé, segundo o versículo 4, a permanecer em Creta. Para quê? Para carregar a mesma mensagem. A mesma mensagem do Evangelho que Paulo carregava, Tito também tinha no coração. A mesma mensagem que Tito tinha no coração deveria estimular agora homens fiéis, maduros, pastores, para continuarem carregando essa mensagem. E certamente Tito foi fiel à mensagem, porque o Evangelho não apenas permaneceu na Ásia, em Creta, mas chegou nos buracos do mundo, nos cantões do mundo como o nosso. Rio Comprido, onde o pastor Iago falava Lagoa Azul. Ninguém conhece isso no mundo. O Evangelho chegou a quilômetros, milhares de quilômetros, porque homens foram fiéis a uma mensagem, mas não só porque havia fidelidade nos homens, mas porque o Deus que não pode mentir garantiu que o Evangelho alcançaria os eleitos, que ele planejou alcançar antes dos tempos, para promover no coração desses homens esperança. Esperança do quê? Vida eterna. O que o Evangelho promete não é a salvação dos seus problemas, não é dinheiro, fama, reconhecimento, vida boa e tranquila, mas a esperança da vida eterna. O Deus que não pode mentir garantiu isso. E quando Paulo entende que
deveria permanecer em Creta, ele está com isso no coração. Essa mensagem que guiou a sua vida toda, que guiou o seu ministério em todo o tempo, é o que Tito agora tem no coração e deve viver. E então, Paulo diz para Tito, versículo 5, por esta causa, Tito, por causa desta mensagem, de tudo que recebi de Deus como mandato, agora estou morrendo, estou partindo, não sei quando isso vai acontecer, mas eu tenho interesse de que o Evangelho permaneça. E aí em Creta ele deve permanecer como um homem fiel e homens fiéis, como você, por isso você sai, porque é meu filho. Filho aqui não é a ideia de só de afeto e carinho, mas o filho é porque na antiguidade, se o pai era sapateiro, o que o filho seria? Sapateiro. Na antiguidade era assim. Se o pai é marceneiro, o que o filho vai ser? Marceneiro. O Tito aqui é uma espécie de alguém que está com a mesma vocação. O Tito está com a mesma vocação do Paulo. E o objetivo dele, então, é permanecer ali para pastorear a igreja e estabelecer outros presbíteros. Olha o versículo 5. Eu te deixei em Creta para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Paulo entende que para a igreja continuar amadurecendo, uma igreja relativamente jovem, a igreja de Creta aqui deveria ter aproximadamente, ou pelo menos 13, 15 anos. Jovem, né? Relativamente jovem. E Paulo entendia que ela ainda precisava de algum direcionamento para o seu amadurecimento. E o que significa isso? Para que a igreja fosse madura, ela precisava da centralidade do Evangelho, mas os seus pastores também precisavam disso. Olha o que diz os versículos de número 6 a 9, descreve aí as características dos pastores. Versículos de 6 a 9 dizem o seguinte: alguém que seja irrepreensível desses presbíteros, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como descendente de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de corpo e ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O que é o pastor? E porque uma igreja saudável precisa de pastores, porque o pastor ele serve de modelo para a comunidade, um modelo de vida e um modelo de ensino. Porque se o Evangelho promove fé dos eleitos e o pleno conhecimento para a piedade, segundo a piedade, o pastor deve estar na sua vida, viver como um salvo, e que o conhecimento que carrega transforma a sua vida. Porque o pastor é aquele que está vivendo o conhecimento segundo a piedade. Certamente Paulo não estabelece todas as características que um pastor deveria ter, mas essas características revelam que o pastor deveria ser irrepreensível no lar, na sociedade e no ensino. Essas características de um homem que está dedicado ao Evangelho de Jesus Cristo promovem no seio da igreja confiança de que a mensagem que é pregada é a mensagem que é vivida. E isso estimula a confiança da congregação para continuar ouvindo e servindo a Deus. Paulo diz justamente isso para Timóteo: Timóteo, permaneça aí, ou Tito, permaneça aí, e faça a obra que Deus te mandou fazer, porque há alguns homens que estão pervertendo a igreja. Ele vai dizer de falsos mestres, que estavam interessados em obter lucro da vida das pessoas, que estavam ensinando um outro evangelho que não é o evangelho da verdade. O versículo 10 diz isso: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, pessoas que ficam inventando história para ludibriar os que são mais fracos, e enganadores, especialmente da circuncisão, judeus, judaizantes, que pregam para alcançar a salvação em Jesus Cristo
não basta apenas crer que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, mas é preciso crer em Jesus mais alguma coisa: circuncisão, guardar sábado e outras coisas. Isso é contra o Evangelho da Graça. E ele continua e diz: é preciso fazê-los calar. O pastor deve ser modelo do ensino, porque com a sua vida piedosa e com o conhecimento da verdade, ele pode fazer aqueles que ensinam um falso evangelho a se calarem, que é o que Paulo entende aqui, e que Tito deveria fazer, porque ele diz, versículo 11 ainda: porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Ao contrário do Deus que não pode mentir, que planejou salvar homens de todo tempo, de todos os tempos, de todos os lugares, estes homens são mentirosos, enganadores, feras terríveis, diz o versículo 12. E Timóteo deveria ser contrário desses homens. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 1: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O Evangelho de Jesus Cristo deve produzir pastores, liderança saudável, que têm uma vida dedicada a Deus, conhecem a Deus profundamente, e que, portanto, podem, pelo reto ensino, fazer aqueles que ensinam um falso evangelho calar, e, portanto, se tornando um modelo entre os santos, não alguém especial, não alguém superior, o pastor não alguém impecável, mas um modelo na fé, um modelo de todas as coisas, para que aqueles que o observam possam continuar entendendo como o Evangelho deve ser vivido na prática, no dia a dia. É o que ele vai dizer mais à frente, note como isso está no coração de Paulo, no versículo 7: torna-te pessoalmente, Tito, padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Versículo 15 do mesmo capítulo diz: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém despreza. Notem, quando há um casamento entre o que se crê, o Evangelho da Graça, e uma vida dedicada a esse Evangelho, os pastores ensinarão a igreja com o seu ensino, as pregações, ensino público, mas também com a sua vida. Mesmo quando eles errarem, poderão se tornar um modelo para os fiéis. E a igreja deve entender isso. Uma igreja saudável tem uma liderança madura. A igreja não poderá amadurecer sem que tenha uma liderança espiritualmente saudável. Pastores que vivem o que eles ensinam, se estão dispostos a ser padrão, modelo para os fiéis, porque foram, antes de tudo e sobretudo, transformados pela graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo tem para comunicar a Tito. Para resumir isso que nós dissemos, eu gostaria de lembrar algumas novidades para nós e depois fazer algumas aplicações. Como alguém já disse, tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes promovem tempos fáceis. Os tempos fáceis produzem homens fracos, e homens fracos tempos difíceis. A igreja, contudo, centrada no Evangelho, produz homens fiéis, comprometidos com a verdade, em todo e qualquer tempo, pois a mensagem que carrega transcende os tempos e as eras. Ela está ancorada em desígnios eternos e uma promessa esperançosa, firmada por um Deus que não pode mentir. Portanto, meus amados irmãos, não desanimemos por causa de falsos pastores, da infidelidade que existe na liderança pastoral, porque o Deus que não pode mentir disse que continuaria levantando homens fiéis. E se a igreja aqui, no Rio Comprido, está, depois de 2 milênios,
com as portas abertas, pessoas sentadas no banco dessa igreja, é porque a mensagem foi transmitida por homens fiéis e importantes. O Deus que não pode mentir, continuará realizando a sua obra. E ela é feita por meio do Evangelho. A graça entre pessoas comuns, o Evangelho da graça que transforma vidas, transformará homens para que essa mensagem continue sendo pregada. Confie em Deus, então, que continua pelo seu Evangelho, salvando e transformando homens para que sejam fiéis. Fiéis a Ele, fiéis ao ministério que Deus nos chamou. Portanto, a centralidade da mensagem do Evangelho promove o crescimento e o amadurecimento das igrejas saudáveis. É a centralidade do Evangelho faz isso. Há uma outra verdade, um outro elemento que o Evangelho promove na vida da igreja. Se promove pastores saudáveis, é necessário também que promova membros saudáveis, cristãos saudáveis. E é isso que Paulo diz a Tito. Ele poderia dizer que ele elenca alguns temas principais da carta, e o primeiro deles é sobre a liderança, depois sobre a membresia, depois alguns conselhos finais sobre o ministério. Se nós falamos sobre liderança saudável e madura, devemos também notar que o Evangelho da Graça promove também uma membresia saudável. O versículo 1 do capítulo 2 diz o seguinte, como nós já vimos. Olha Timóteo, o título, se não Timóteo algumas vezes aqui, tranquilo que é o título, na sua cabeça me programa. É o título, tá? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se é a sã doutrina que está sendo exposta, o que a sã doutrina deveria produzir? Notem que o treinamento de Paulo é o seguinte: assim como, exemplos bem esdrúxulos, assim como a vaca dá leite, como a mangueira da manga, o Evangelho produz piedade, produz vidas transformadas, dá salvação e muda vidas. E como isso se manifesta na vida da igreja? Nos relacionamentos interpessoais e intencionais. É isso que ele vai dizer, versículos de 2 em diante. Se a sã doutrina é o que você deve pregar, ela vai produzir na igreja piedade entre os membros. Olha o que diz o versículo 2: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Versículo 9: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ordenarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. O que ele diz é: se o Evangelho alcança pessoas, ele as transforma, e os relacionamentos são transformados. E quais relacionamentos? Entre todos, dos idosos aos moços. O que ele está dizendo é que a igreja de Jesus deveria viver como um corpo saudável. Ele amadurece quando todos estão envolvidos em relacionamentos interpessoais, o que significa que a igreja está para além das quatro paredes. São as mulheres mais velhas ensinando as mais novas a amarem os seus maridos e a amarem os seus filhos. Os senhores, cabelos brancos já, deveriam ser modelos de sabedoria para os mais jovens. O Evangelho pode e, de fato, produz vidas transformadas, e deveríamos ver isso, perceber isso. Mas isso vai custar para nós muitas coisas: nosso esforço, a morte do eu, porque o Evangelho da Graça é apenas gracioso para a salvação. Para a mudança de vida,
Ele é poderoso, mas ele vai exigir de você e de mim renúncia. E é isso que Paulo entende. Olha, esses relacionamentos interpessoais, que quando a gente fala assim, é uma beleza, é uma maravilha, é bonito de ver. Sim, não é utópico, é possível viver esses relacionamentos interpessoais e intencionais da igreja. Mas é possível quando cada um dos membros faz isso, confiando na graça que o alcançou. Então notem, o Evangelho lembra no passado de como Deus, antes dos tempos eternos, decidiu salvar. Aponta para a eternidade, nos lembra da esperança que temos. E quando nós pensamos nessas duas coisas, nesse intervalo, é o que nós estamos aqui, como igreja, olhar para trás, olhar para frente, deveria me dar a força para continuar vivendo entre os santos uma vida piedosa. É isso que significa a graça de Deus ter se manifestado nesses tempos. E eu só vou fazer isso quando eu tiver que carregar essa mensagem todos os dias no meu coração. Sabe por quê? Eu não sei como mais viver com o Irineu, eu estou vivendo mais com ele. Sempre foi fácil relacionamento com ele. Talvez para mim não, porque está vivendo com ele todos os dias, é um pouquinho mais difícil. Para a Fabiana, eu sei que eu sou difícil. Para os relacionamentos interpessoais na igreja, isso pode parecer um pouco mais fácil se o relacionamento fica só no domingo. Mas se a coisa é um pouquinho mais de achegar um ao outro, fica um pouco mais difícil. E o que pode manter uma igreja unida em relacionamentos interpessoais? Em que um percebe o pecado do outro, a dificuldade do outro, que é o que pode manter unida essa igreja? A graça. Olha o que diz o versículo de número 11. Depois ele descreve que as famílias da igreja, jovens, moços, etc., devem ornar a mensagem do Evangelho, ou seja, não difamem o Evangelho na vida de vocês, antes ornem, sejam um jardim bonito para Deus. Ele vai dizer, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para quê? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É a graça de Deus que alimenta o coração do crente para continuar mantendo relacionamentos interpessoais e intencionais dentro de uma comunidade de fé, porque ele lembra de como a graça o salvou, e essa mesma graça o ensina a abandonar os seus pecados diariamente. Mas não apenas isso, o estimula a vida piedosa, sensata e justa, segundo o texto. Por quê? Porque ele continua aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. E por que nós deveríamos viver assim? Com uma igreja que se relaciona, em que há discipulado entre nós, em que há prestação de contas e interesses de verdade na vida do outro. Porque igrejas maduras e saudáveis fazem isso. Mas não apenas isso, porque Jesus Cristo morreu para isso. Olha o que diz o versículo 14, o qual, Jesus Cristo, o qual, a si mesmo, se deu por nós. A intenção de Jesus ao morrer na cruz foi justamente essa. Ele se deu por nós. Para quê? A fim de remir-nos toda a iniquidade, ou seja, para purificar o seu povo, para perdoar o seu povo. Ele remir toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quais são as obras que Deus quer ver na igreja? Não apenas um templo bonito, cadeiras, lugar. Está muito bonito aquilo que vocês fizeram. Fiquei muito feliz em ver tudo isso aqui. Tudo isso aqui faz parte da vida, é bom ser assim. Mas Deus está interessado em purificar o povo para si. Isso vai fazer com que você e eu estejamos interessados intencionalmente na vida uns dos outros, lembrando-nos de que a graça que nos alcançou é o que nos purifica e nos estimula para vivermos uma vida santa
que o interesse de Deus é que a sua igreja seja, no lugar em que ela está, um farol, como eles colocaram aqui, né? Nesse símbolo, um farol, uma mensagem viva do Evangelho. Ele decidiu resgatar o povo, remir esse povo, para ser um povo que proclama a mensagem do Evangelho com a sua vida. Ela faz isso entre os crentes, mas para além da vida entre os crentes, na sociedade. É o que ele diz, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim: lembre-se que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Nota, isso é muito difícil. Imagina você sendo cordado para com aquele homem que está destruindo o nosso país, nossas autoridades. Aquele que, pelo voto ou não, está lá dirigindo o povo. Ser cordado, às vezes, talvez o coração passe uma outra vontade, que não é ser cordado e gentil. Mas ele vai dizer, não apenas entre os crentes, mas com aqueles que estão lá fora. As autoridades, lembrem-se, é uma cidade portuária, é uma ilha portuária, pequena, se conseguiria atravessar muito facilmente, de distância de uma ponta para outra, aproximadamente 40 quilômetros, daqui até Taubaté, né? Isso aqui é o tamanho da ilha. Todo mundo conhece todo mundo, essa ideia dele. Não conhece, mas é pequeno, o negócio é tão grande assim. E eles estão vivendo sob um regime de Roma, com a malandragem solta. Como vocês vivem aqui, quando comendo solto. Se for do que era quando a gente vinha para cá no conflito, e hoje eu pastorei no quarto de ano, era assim. Onde as pessoas não têm interesse na fé. Pelo contrário, elas são estranhas à fé. Lugar de gente mentirosa, que ninguém dá crédito. A igreja está lá. E lá, entre essas pessoas que são maldosas, corruptas, a igreja deve ser gentil e cordada. Justamente o ditado, né? Das ovelhas entre os lobos. E o Paulo estimula a ser ovelha, não tem nenhum tipo de pele de lobo, nenhum momento. Sejam como ovelhas. Por quê? Notem, mais uma vez, por que a igreja deveria viver assim? Porque o Evangelho é central na sua vida. Percebam que todas as vezes que Paulo vai falar para estimular a igreja a ter a liderança saudável e madura, a membresia saudável e madura, que vive entre si esse relacionamento interpessoal e intencional, e agora a igreja viver na sociedade com esse relacionamento de pureza, de dedicação, de serviço, ele vai lembrar do Evangelho, da sua centralidade. Olha o que ele vai dizer no versículo 3: como eu posso viver essa vida na sociedade? Versículo 3 diz: pois nós também outrora éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Perceba mais uma vez, tudo que Paulo escreveu nos versículos de 1 a 4 é o que carrega no seu coração, é o que ele carrega no coração e o estimula a escrever essa carta. Ele se lembra uma verdade do passado, soteriologia, há uma verdade sobre o futuro, a escatologia, e uma verdade para o presente, a missiologia ou a missão da igreja. Quando eu olho para o passado, eu me lembro que salvo, Deus decidiu fazer isso antes dos tempos eternos. Quando eu olho para frente, para o futuro, eu me lembro, Deus decidiu resgatar o seu povo e vai nos buscar.
Portanto, por mais difíceis que sejam os tempos, mais difícil que seja a vida aqui e a vida entre os ímpios, eu preciso me lembrar do que Deus fez para me resgatar, para viver uma vida piedosa e de boas obras nesse mundo. Há uma igreja, então, que amadurece por causa de uma liderança que é madura e saudável. Há uma igreja que é também madura e saudável por causa dos seus membros, que continuam carregando a mensagem do Evangelho como central para estimular todos os seus relacionamentos dentro e fora da igreja para a promoção de boas obras. Não apenas isso, uma igreja que vai corrigir aqueles que estão contra o Evangelho. O versículo de número 8 diante vai falar isso. Os insubordinados que estão aí entre vocês, exorta uma e duas vezes, e aqueles que não quiserem, corrige. Corrige para que a igreja continue sendo saudável. Para finalizar esse ponto, resumir aqui algumas das ideias que nós mencionamos aqui, eu quero falar algumas palavras, se tivesse projetado aqui para os irmãos, seria feito, mas acompanhe comigo o pensamento. A salvação não é o resultado de obras humanas, esforços humanos, sabedoria humana. A salvação é o resultado dos decretos eternos de Deus, manifestados temporalmente em sua graça, o Senhor Jesus Cristo, com a garantia da vida eterna. Isso que é a salvação. Você e eu não somos salvos porque Deus nos achou mais bonitinhos, ou por causa da nossa conta bancária, ou por causa de qualquer uma dessas coisas. Ele salvou porque Ele decidiu um dia olhar para você e te amar. Não pergunte para mim por quê. Nem tente responder a essa pergunta. Simplesmente agradeça ao Senhor e viva em dedicação a Ele. Entretanto, embora o Evangelho não seja resultado, a salvação seja resultado de obras humanas, entretanto, a igreja, sim, a comunidade dos santos, é o resultado da sã doutrina, do verdadeiro Evangelho, da centralidade do Evangelho, aplicado com esforço e dedicação, num chamado diário ao arrependimento e à negação do eu, como cumprimento do plano eterno de sermos um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Os pastores podem ser infiéis em deixar de dar atenção para essa verdade tão simples do Evangelho da Graça. Se ele me salvou assim, que sou eu que mereço? Podem se perder. Mas os membros da igreja podem se perder também quando deixam de dar atenção para a mensagem do Evangelho, tão simples, tão básica, tão profunda, que o apóstolo Paulo decidiu deixar tudo o que ele havia construído em sua vida, riqueza, fama, títulos, tudo. E ele entendia que essa mensagem que ele estava anunciando, que estava prestes a deixar esse mundo, deveria permanecer no coração de homens e mulheres que ainda ouvindo essa mensagem, deveriam carregá-la e transmiti-la a nossa gente. Uma igreja saudável, ela é fruto de uma liderança saudável, de uma membresia saudável, mas também ela é fruto de ministérios saudáveis. Porque a centralidade da mensagem do Evangelho promove o crescimento e amadurecimento de igrejas saudáveis e maduras. E essas igrejas promovem ministérios saudáveis. Para finalizar, último ponto, eu gostaria que você olhasse comigo para o versículo 12 do capítulo 3, em que Paulo vai dizer o seguinte: Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar ali no inverno, passar o inverno ali. Paulo entende que a mensagem do Evangelho deveria ser a mesma no coração de cada um dos salvos. E, portanto, ele tem interesse de continuar promovendo a fé da igreja de Creta, enviando Artemas e Tíquico, que seriam ajudadores do apóstolo Paulo, de Tito ali. Enquanto Tito passaria um tempo com Paulo para realizar uma fé, para ser instruído, etc. Uma igreja ministerialmente saudável, ela está interessada não naqueles homens famosos, homens de renome,
mas aqueles homens que carregam a mesma mensagem. Perceba, Paulo aqui, como um velho viajante que estava anunciando o Evangelho em todos os lugares onde passava, ele decide passar um tempo contigo para continuar a formação dele, já que ele percebe a sua carreira final, já no final. E aqui ele entende: olha, vem passar um tempo comigo porque eu preciso instruir algumas coisas que eu estou deixando esse mundo. Mas a igreja vai continuar e vai perseverar com a mensagem do Evangelho. Enquanto isso, vou enviar alguns homens, um Tíquico e o Artemis, ou talvez aqui o Arquipo, que aparece na carta aos Colossenses. Esses homens não estavam brincando de ministério, nem estavam disputando a carreira ministerial. Esses homens não estavam tentando manter o serviço de trabalho da igreja. Eles simplesmente tinham o interesse da edificação da igreja. E Paulo não apenas diz que vai enviar o Artemas e o Tíquico, mas também ele diz que enviaria a Zenas, o intérprete da lei, e o Apolo. Zenas, o intérprete da lei, ele era um judeu, provavelmente, e um judeu que poderia combater os falsos mestres judaizantes para ajudar Tito nessa missão. O Tito deveria estar com inveja, nem se ver como incapaz ou incompetente, mas ele estava pronto para compartilhar o ministério, porque o objetivo é a expansão do reino de Deus, é o amadurecimento da fé dos salvos que permanecem no corpo da igreja local, mas para além disso, daqueles que ainda não foram alcançados. E perceba, Paulo estimula Tito a fazer isso, receber bem estes homens e encaminhá-los com recursos pessoais, recursos financeiros, para financiar a viagem, para receberem, eles dariam um custo de receber o irmão na casa e dar para ele alimento da manhã, da tarde, da noite, etc. Você sabe que fazer isso hoje é difícil. Você vai no mercado, qualquer sacolinha que você vai comprar de coisa ali, 100 reais, 200 reais, não é fácil ver isso. Lá atrás ele ia assim: o missionário está vindo aí nos Zenas. Paulo dizendo: recebam na casa de vocês, cuidem deles, depois encaminhem esses irmãos, para que a mensagem do Evangelho continue sendo espalhada. O que isso tem a ver com essa igreja e com a igreja de Jesus? A igreja de Jesus deve sim estar atenta com a edificação da fé dos santos, da sua própria comunidade, mas não deveria perder de vista a expansão do Evangelho do reino de Deus. Ele deve continuar alcançando outras pessoas. E, portanto, não deveríamos estar olhando para a nossa conta bancária, o tamanho do prédio, quantas pessoas nós já temos aqui, o quanto nós já conseguimos avançar. Isso, para mim, é um desafio como pastor, pensar nisso hoje, de como a igreja deveria estar atenta para os seus membros, mas sem perder de vista o avanço do ministério, da pregação, do envio de missionários e outras verdades semelhantes a essas. A igreja deveria continuar pensando nisso, porque enquanto edifica a si mesma no Evangelho da Graça, deveria estimular o alcance de outras pessoas em outros lugares, pensando que o Evangelho que pode transformar as nossas vidas deve também transformar a vida de outros que Deus decidiu salvar, porque Ele prometeu salvar antes dos tempos eternos. Portanto, a maturidade da igreja não deve ser medida pelo seu tamanho numérico, sua conta bancária, tamanho do seu prédio ou pelos seus anos de existência. Uma igreja madura manifesta sua maturidade ao concentrar-se em sua própria edificação e na edificação do reino de Deus, utilizando todos os recursos que possível. Tudo. Vidas são recursos, ferramentas que Deus usa. Seu dinheiro é um recurso que vem administrado para alcançar mais pessoas. Suas habilidades, talentos, que você pode fazer para edificar a igreja, tudo isso deve ser feito com o coração no lugar certo. Quando isso é feito, Paulo alcançaria o seu desejo, a igreja alcança o desejo de Deus. Versículo 14 diz: agora, quanto aos nossos
que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. A igreja pode se tornar infrutífera dentro do Evangelho da graça de Deus. Ela pode ser uma igreja infiel com o Evangelho da graça de Deus, na sua liderança, na sua membresia e no seu ministério, no seu chamado ministerial. Mas devemos todos os dias refletir sobre o valor que a igreja dá ao Evangelho, se de fato ele é central em cada uma das nossas ações. Se a igreja do Rio Comprido vai confiar no Evangelho para a salvação de vidas ou confiar em eventos e outras programações para que pessoas venham até a igreja. Se ela vai confiar que Deus pode salvar pela pregação e o testemunho de vidas transformadas, que no meio daqueles homens e mulheres pervertidos, como os cretentes mentirosos, faladores frívolos e outras coisas que ele vai dizer aqui sobre os cretentes. Existe até a palavra que nós usamos hoje, cretino. A palavra cretino por causa dos cretentes. Eles eram esses homens miseráveis, como os corintianos, todos maus. Essa é a ideia. Isso é o que Paulo está estimulando. Viva uma igreja saudável. Mas para isso o Evangelho deve ser central. Nós poderíamos ter o melhor ministério, o melhor das atividades aqui para crianças, adultos, jovens, casais. Poderíamos ter tudo preto e música agitada. Mas se Deus não for o centro da igreja por meio da pregação do Evangelho, nada disso vai fazer diferença. Uma igreja madura por causa dos seus pastores, sua liderança que é madura por causa do Evangelho. Ela é madura, a igreja é saudável, madura, porque o Evangelho é central e faz com que a centralidade do Evangelho na vida dos seus membros faça com que ela se torne madura, saudável, porque a igreja continua com uma visão de ministério saudável, madura, levando a mensagem até os campanhas do mundo, como ela chegou até nós hoje. A centralidade do Evangelho, portanto, promove o crescimento e amadurecimento de igrejas saudáveis. Nós devemos então responder a Deus, você deve responder a Deus individualmente também como igreja. Você acredita que o Evangelho é tudo o que a igreja precisa para crescer e amadurecer? Você acredita nisso? Quando você pregar o Evangelho para outros, os corintianos, os cretinos, que está chamando, os cretinos, eles podem ser transformados. E a igreja pode amadurecer somente ouvindo essa mensagem. Sua confissão evangélica, sua pessoal, confissão evangélica, é coerente com a vida evangélica, dentro e fora da igreja, ou seja, de sua comunidade de fé, sociedade deles, seus irmãos da igreja deles. E por fim, o Evangelho norteia todas as nossas decisões ministeriais, as decisões desta igreja, ou somos guiados pelo marketing, entretenimento pessoal e outras técnicas de crescimento de igreja para a expansão da igreja. Como nós vamos fazer isso? Paulo passou essa missão para ti, deveria estabelecer pastores, e esses pastores deveriam estabelecer a expansão do Evangelho. Até nós. Agora está na minha mão, na sua mão. Deveríamos carregar a mensagem do Evangelho como central e avançar até que Cristo volte, porque essa é a esperança de mover as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque antes da fundação do mundo, o Senhor estabeleceu salvar homens e chamar esses homens à salvação por meio da pregação do Evangelho da Graça. Obrigado porque esse Evangelho nos alcançou, tendo nos alcançado, continua a nos estimular a abandonar os nossos pecados e a dedicar uma vida de santidade ao Senhor. Pois a sua intenção na morte de seu filho foi purificar um povo para si, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós confiamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a mudança de vidas. E cremos que a igreja do Rio Comprido pode continuar a missão que o Senhor deu a Tito e antes a Paulo e outros,
de estimular ao crescimento e à maturidade por meio da centralidade do Evangelho. Que essa igreja continue a crescer, a amadurecer. Nesse período em que o pastor Reginaldo continua a servir como pastor querido, que a igreja continue tomando decisões ministerialmente saudáveis para uma liderança espiritual saudável, pastores maduros que poderão guiar essa comunidade, assim como o pastor Reginaldo tem feito ao longo desses anos. Que a igreja continue a crescer, estimulando uns aos outros na fé, no amor e nas boas obras, enquanto aguardam a sua vida, e que ela não perca de vista que o poder para a realização do ministério não se encontra no tamanho da nossa conta bancária, mas no Evangelho que nos transforma e transforma outros, assim como nos transformou. O Senhor transformou a mim e continua fazendo essa obra. Ó Deus, continue a fazer a boa obra dessa vida, que o Senhor supriu bem do céu. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Passa a palavra para o pastor Reginaldo. Amém. Que palavra, meus irmãos. Deus seja louvado. E a gente se alegra porque é bíblico aquilo que nós temos visto como igreja, né? Nós sempre temos conversado que a igreja começa a mostrar sinais de maturidade quando ela começa a olhar para fora, e nós cremos que nós temos amadurecido por conta disso, pelo trabalho que o pastor tem desenvolvido e pelo despertar de alguns irmãos. Que Deus seja louvado. Meus irmãos, eu preciso dar um aviso rápido antes de passar a palavra para o pastor para ele poder encerrar e dar a bênção apostólica. Os irmãos talvez tenham visto no grupo, aqueles que têm acesso ao grupo acho que conseguiram ver, mas aqueles que não têm acesso ao grupo, provavelmente não devem estar sabendo. Mas o pastor Joelson pediu para que eu reforçasse com os irmãos. No dia 1º de maio, a igreja vai estar se reunindo, a igreja do Morumbi vai estar se reunindo com os irmãos para ter um dia da família lá no parque da cidade de São José dos Campos. E nós fazemos parte também do Morumbi. Estamos convidados a estarmos juntos em comunhão, louvando a Deus, tendo um momento especial ali. Então, esse convite não é só para os irmãos do Morumbi, ele está estendido a todos nós aqui no Rio Comprido. Então, por conta disso, eu mandei no grupo, mas eu estou reforçando novamente o convite para que todos nós possamos estar lá. Então, se você não tiver nenhum planejamento, se você não estava pensando em viajar, fazer alguma coisa, você vai estar em casa, você tem a possibilidade de estar lá. Então, não esqueça de dar o seu nome. Lá no grupo precisa ser dado o nome. Só que como os irmãos aqui provavelmente não têm acesso ao contato da secretária do Morumbi, é só avisar a Amanda, tá? Fala para a Amanda, eu e a minha família, meus filhos, nós vamos estar indo lá para a programação do Dia da Família. E aí a Amanda faz essa ponte comunicando a secretária da igreja para que a igreja esteja esperando. Isso tudo influencia, meus irmãos, na quantidade de alimento que vai ser preparado, nas coisas que vão ser levadas para que a gente possa celebrar juntos, tá? Então, se você está pensando estar lá junto com a igreja, ser abençoado e abençoando, é importante que você dê o seu nome, tá bom? Amém? Pastor? Vamos ficar de pé, por favor, para a oração final. Bom, nós agradecemos como igreja a mensagem de Tito, a exposição de Tito, em todos os capítulos, como o irmão falou, uma visão ampla, mas que nós possamos, irmãos, orar para que seja aplicado na nossa vida. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Agradeço, Pai, pela vida do pastor Fernando, sua esposa Fabiana. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos guarde.
Que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre eles e dê a tua paz. Também, Senhor, nós agradecemos pela classe de crianças desse dia, Senhor, tanto na manhã como agora à noite, pelo Evangelho ensinado. E também, Senhor, agradecemos pelos irmãos que nos visitam junto com o pastor Fernando, que o Senhor cuide de cada um deles, ó Pai, abençoando suas famílias, abençoando a Raquel, a Esther e todos os demais, Senhor, cuidando, ó Pai. Também, Senhor, te agradeço muito pelos irmãos aqui da nossa congregação, da nossa igreja aqui, Pai. Ó Deus, cuida de cada um, que eles possam, Pai, ter a fé e o conhecimento da verdade, Senhor, como diz em Tito, para a prática de uma vida sã, uma vida humilde, uma vida piedosa, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o consolo e a comunhão do Espírito Santo estejam presentes com a tua igreja aqui reunida e com toda a tua igreja maravilhosa, espalhada sobre a face dessa terra, ó Deus da Trindade. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos tenham excelente semana, bom trabalho, bom estudo, como coisas saudáveis. Que mais? Passeie se puder. Quem quiser conversar com o pastor, estamos aqui há alguns minutos ainda, tá?